Você está prestes a ouvir os Corredores do Fundão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho as presentes aqui comigo, Cláudia! E aí, Cláudia? Galera! Beleza? Cláudia voltou! A chefona, né? A chefe voltou, a chefe do RH. Exatamente. Tem o chefe e a chefa, entendeu? Chefe Naka e a chefa Cláudia Quinquim. Exato. E tenho, como vocês já estão ouvindo, Batasha também. Beleza, Batasha? Suave? Belezinha. Agora Ótimo. é tudo nosso aqui, já demitimos todo mundo que precisava. O tio rodou, gente. O tio rodou. O Johnny também, ó, já era aí, ó. A Angélica foi pra Quem diria que a Ângela... paredão, né? A Ângela ia Errou rodar... a entrada, não dá. Ela errou a entrada, ela já rodou na Ah, entrada. Aí ela é. ficou tensa o programa inteiro, porque já errou Na entrada e o negócio Falou lá desandou de vez. do jogo. Pois é, errou do- várias vezes. No final, ela chegou, ela já tava aquela coisa, sabe, sabendo já. Que ela já tava correndo tinha rodado. risco, né? Não tem jeito. Não tem. Não tem mesmo. Ouvinte CDF, você pode mandar mensagens, sugestões, cornetadas, tá bom? Manda lá no nosso e-mail, corredoresfundão@gmail.com. Lembra que o fundão é sempre sobre o tio, tá? Agora nem o tio no programa tá mais, né? Sempre sem o tio. Então, corredoresfundão@gmail.com. Você também pode mandar mensagem lá no @corredoresfundal pelo Face e pelo Insta. Lá na página do Face, só curtir. Curtir também, seguir a gente lá no Insta e mandar a sua mensagem, certo? Isso aí, o tio não tá aqui, mas pode mandar cornetagem, É, né? continua- Sempre. O continua tio não tá mandando. aqui pedindo, mas manda. Críticas, sugestões pros próximos podcasts, tudo é bem-vindo, galera. Tudo é bem-vindo. Então, antes da gente entrar no tema, meninas, vamos para o giro de notícias da corrida? Vamos aí. Muito bem. Começando pelo giro de notícias, no último domingo agora, tivemos a meia maratona de São Paulo, certo? A gente estava lá na expectativa de corredores brasileiros vencer e tudo mais, Sim. mas, deu. Quênia no masculino, deu, né? Quênia no feminino. Não é Deu fácil. Quênia em tudo. Hoje é Etiópia ou é Quênia? Então, deu Quênia no masculino, deu Pô, Quênia no feminino. Porém, foi só nos primeiros lugares. Aham. Entendeu? Ah, tá, Foi que só ótimo. nos primeiros. Depois o resto deu brazuca, entendeu? Sim. Então, só passando, o Geoffrey, no masculino, o Geoffrey Kipchumba, do Quênia, com 1:04:37 ganhou. Seguido aí dos brasileiros Gilmar Lopes e do Damião de Souza. E, no feminino, a Sharon Arushu, do Quênia, com 1:17:03. Tem Cássio. Mulherão da porra, hein? Pois é. Venceu, keniana venceu. Seguida da Andrea Hessel, que tá indo bem Aê, sempre. ó. A Andrea tá sempre Boa. ponteira aí nas provas. Sim. Só pra E- comentar, eu e a Batasha, a gente é maior fã da Hessel e Sim. segue ela no Instagram. Segue ela no Instagram, Ó, gente. tá de Segundinho. parabéns, Eu sempre Hessel. vejo ela lá no CP, quero ir lá tirar uma fotinho, mas tem vergonha. Vocês têm que colar um dia nela e treinar junto lá. Nossa senhora, não dá não. Tem que rolar uma tietagem. Treinar junto acho difícil, mas A é. tietagem ainda tá mais fácil. Aham. E terceiro lugar, a Simone Ferraz, também brasileira, tá? Isso foi a meia maratona internacional de São Paulo. Boa. Passamos agora para gringa. Teve a Hercules 5 Kilometers Race lá em Mônaco. Super chique o negócio. Costuma ser um trajeto, ela foi reconhecida recentemente pela IAAF Ah, caramba. e ela sempre foi muito rápida, essa prova. E aí a IAAF agora reconheceu, né? Então não sei ao certo quanto tempo que ela foi reconhecida como oficial, os tempos oficiais. E aí teve dupla quebra de recordes no Nossa, feminino já começou e com tudo. no masculino. No feminino, a holandesa Sifan Hassan, ela bateu o recorde, isso nos 5 km, né? Era uma prova de 5 km, rapidinha, aquela piscar de olhos, acabou a Acabou a prova. prova. E ela fez 14 minutos e Meu 44 Deus segundos. do Mostrona, céu. meu Deus do céu. Baixou 8 segundos da marca do recorde Nossa, até então. segundo é coisa pra caralho. Não, e o legal é que, assim, holandesa, né? Uma holandesa. Normalmente a gente tá então. esperando keniana, etíope, por aí vai.
E no masculino, a gente já tinha falado no programa passado do Julian Wanders, que ele tinha batido o recorde do Mo Farah. Sim. Ele quebrou o recorde mundial agora também, na distância, com 13 minutos e 29. Nossa senhora. Absurdo. Lembrando que isso daqui são tempos de rua, né? Isso daqui é um sim. evento que aconteceu na rua. Uhum. O recorde dos 5.000 ainda Na continua pista aí, sim. Uhum. nas mãos dos ditos lá. O Bekele, na pista no 5.000, continua detentor do recorde no 5.000. Sim. E por fim, para terminar nosso giro de notícias, o campeonato mundial indoor tem várias etapas, né? Sim. Uhum. E a etapa de Birmingham, na Inglaterra, todo mundo na expectativa lá, Batasha, do Kejelcha ganhar Sim, mais uma. claro, Esse ano ele tá arrebentando, o etíope tá Aham, arrebentando. E ele foi surpreendido pelo também etíope, parceiro dele, Parceirão, hein? Samuel Tefera. Essa prova, assim, foi... Assim, é aquela coisa já doida, porque é o indoor, né? Sim. Pistinha de 200 metros, uma Aham. correria. Rápido Nossa, pra é. caramba. E o Tefera foi pra cima do Kejelcha no Sim. finalzinho. Esse é um vídeo que vale a pena ver, galera. Vale tá a no pena. YouTube, É então. tem no YouTube, Tem tem no no Instagram. YouTube. Esse ataque aí, nossa. Nossa, foi demais. Aham. E você vê... uma coisa legal. Pra quem for assistir o vídeo, o Kejelcha, muito estrategista, ele já tinha se ferrado com o Barega, como a gente tinha falado, um outro etíope, né? Uhum. E você vê que ele vai para uma estratégia mesmo de defesa, no finalzinho da prova. Ele vai caindo assim, ó, na curva, ele fica entre a 1 e a 2, bem pro Tefera ter que ir pra 3 para passar, assim, ou quase sim, na 3. sim. E aí, ele vai olhando assim, ele olha pro lado e depois ele vai... A hora que o Tefera ataca de vez, ele ainda abre. Você vê que ele ainda ele dá uns passinhos pra fora, pra meio que Nossa, segurar pra ainda. não Só que o Tefera já tá no sprint, Nossa, e aí ele passa na reta, já fecha de novo, e aí o Kejelcha chora e... Rolou porrada mesmo. Não teve o que fazer, entendeu? E aí ficou o recorde com Samuel Tefera no 1500, isso indoor, né? Recorde mundial indoor, com 3:31:04, recorde que era nada mais, nada menos de que Hisham El Guerrouj, um dos maiores nomes aí da história Sim. para essa distância, né? Aham. Bom, fechando então o giro de notícias aí, entraremos no tema. Como eu disse no programa passado, o tema, quem já clicou pra ouvir já sabe o tema, né? Mas a gente gosta de fazer um mini suspense antes de falar, né? Então falem aí qual é o tema de hoje. O que vamos falar? Ó, o tema de hoje é, galera... Vamos falar hoje sobre filmes de ficção dentro da corrida. Isso. Eba! Já aproveita pra fazer o disclaimer, né? Porque assim, filme tem... Embora seja um nicho aí limitado de corrida, não existem muitos Sim. para falar. Sim. Mas mesmo assim já tomaria umas 15 horas aí de programa, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente teve alguns critérios aí para a seleção dos filmes. Primeira coisa, ser ficção, então a gente não vai falar de documentários, que aí tem mais 200 horas Nossa. de programa Sim. pra só falar de documentário. Uhum. E aí a gente procurou filmes que tem a temática Sim. da corrida por trás deles. Seremos cornetados mesmo dando esse aviso inicial? Seremos! Mas tudo bem. Porque, né? E outra coisa, embora seja de ficção, tem ali alguns do que a gente vai falar, eles são baseados em fatos reais, né? Exato. Mas exato. ainda estão na caixinha ali de ficção, De certo? ficção. Uhum. Sim. Muito bem. Então, trilha sonora para o primeiro filme. Forrest Gump, o Aê. contador de histórias. Essa é a tradução, né? Uhum. Sim. O original Forrest Gump, filme de 1994. E aí, comecem aí, por favor. Milhões de coraçãozinhos sobem por causa do filme. Acho que esse filme é um clássico, assim. Acho que é o filme que as pessoas falam. É o filme que o cara tá lá correndo pra sempre. Sim, é muito marcante. É um clássico, um dos clássicos que a gente vai falar, né, no programa de hoje. E assim, não é um filme sobre corrida, né? Sim, mas exato. algumas coisas emblemáticas em relação à corrida é uma coisa quase que um filme padrão para você. Qualquer tema que você vai falar sobre corrida, você tem que incluir um pouquinho o Forrest Gump. Eu queria só levantar umas coisas emblemáticas do filme, Sim. Uhum. pra gente depois entrar nos filmes de temática mesmo de corrida.
Que a primeira coisa é a Jenny lá, que é a menina que desde pequenininha lá, Sim. que é amiga do Forrest, depois ele se apaixona por Aí ela. tem que falar, o Forrest é um garotinho, assim, bem especial. Boa, dê a sinopse antes, Ele é um garoto Batacha. especial e ele tem dificuldades, acho, pra fazer amizade por causa das condições dele. Ele usa um aparelho na perna, né? É. Então ele não anda... Tipo, uma espécie de uma gaiola ali, né? Isso, pra então poder- ele tem dificuldade de mobilidade, então na escola ele é zoado o tempo inteiro, Sim, sim. na vilazinha que ele mora. E ele tem essa amiguinha, Sim. que é a Jenny, que Que é vai a Jenny. acompanhar ele praticamente a vida inteira, assim. E tem a questão de defasagem cognitiva que a mãe dele sempre fala pra ele, que você não deixa ninguém falar que você Isso. é burro, Sim, Forrest, e aham. tal, e por aí vai. E tem muito a temática em cima disso. Né? Exato. Então ela não é exatamente sobre corrida, mas acho que a cena clássica que a gente vai ter que falar, né? Sim, acho que vai ter sim. que dar esse spoilerzinho pra Não, quem não assistiu. Outro aviso antes. A É. gente vai dar spoiler hoje aqui, tá, a gente galera? vai tentar. Não se tem segurar. jeito, não tem jeito. Já deixando avisado aí, né? Mas assim, os nossos spoilers são spoilers construtivos, Isso, digamos assim. boa, Você vai boa, você vai Vini. assistir o filme depois e vai Aí valer você a pena vai- mesmo vai- assim. Isso, não desiste de assistir o filme. Não desiste. E aí acho que a cena clássica é quando ele tá sendo perseguido pelos garotos. Ele ainda é Isso, criança, né? Isso, os dois crianças. E aí ele tá lá com um negócio na perna, ele não anda direito, e a Jenny grita pra ele. Grita o quê, Vini? Run, Forrest, run! Tem até em câmera lenta, né? Run, Forrest, run! E aí ele sai correndo com o aparelho E ortopédico os lá. meninos de bicicleta, não é, É, isso? e com pedra de na mão, bicicleta, tacando pedra. atacando ele e ele vai. E aí o aparelho vai quebrando, é bem emocionante. Isso, é, o a aparelho parte- vai quebrando Vai se e ele libertando sai daquilo. correndo, ele se É, liberta. é. Mas que é legal, que virou fantasia, inclusive, toda essa Sim. fase dele correndo e Sim. todo mundo- nosso amigo Parmeira, que treina com o nosso grupo, ele inclusive já foi fantasiado Na São de Silvestre, Na né? São São Silvestre desse ano. E uma frase dele ali, nesse momento que você falou, Batacha, ele falou que a partir dali, a partir daquele dia que ele cai o aparelho e tudo mais, ele fala que ele fazia tudo correndo. E aí ele ia em todo Sim. lugar, a mãe dele mandava ele pra um lugar, ele ia correndo. Ele ia pra escola Aham. correndo, tá, tudo Foi correndo. uma né? libertação mesmo, É. assim. Ele percebeu que ele podia usar as pernas dele. É, exato. E esse é um primeiro momento que envolve corrida no filme, né? Isso. Depois, lá no final do filme, depois da trama toda. Na verdade, ele é o contador de história porque ele fica lá sentado no ponto de ônibus Isso. contando as histórias da vida dele. Então, todo mundo que senta no ponto tá lá Ouvindo ele contar a história. Exato. Aí acho que a gente não pode falar porque ele tá no ponto, porque é spoiler. Mas ele está num ponto de ônibus desde o início do filme. É, e aí ele vai contando. Ele vai contando a vida dele. Histórias. E é a grande Ele marca fez do muita filme. coisa né? na vida dele, assim. Coisas assim, grandiosas. Grandiosas. E ele participando de quase todos esses eventos grandiosos que acontecem ao longo da década ali, dos anos que ele viveu, né? Sim. É Que um foi filme o contexto da Guerra do Vietnã. Sim, É verdade. em vários contextos. Não, ele pega vários Pega contextos. vários. Pega Uhum. desde do sucesso de Elvis, vai passando pelos grandes por presidentes dos Estados Unidos, Uhum. e ele, Verdade, tem essa e ele cena. encontrando Movimento hippie. movimento hippie e Guerra do muito bom, Vietnã. É muito bom, É um gente. filme que vale a pena mesmo, assim. Sim, mesmo, que, sim. mesmo que não goste de corrida, é um filme que vale muito E a pena super assistir. premiado. Não, a gente não precisa nem acho que fazer propaganda, né? É. Mas o que a gente quis pegar mesmo é esses trechos de corrida. E outra coisa também é que depois lá rola o filme inteiro. Tem até a empresa, o Boba Gump, que ele faz com o Boba Nossa, e tal. ele imita muito. Não, é sensacional, sensacional. E aí depois, passado todo o filme, lá no final da trama, vai ter um outro momento que ele... Que depois de um volta pra outro corrida. envolvimento e depois de alguns outros acontecimentos em relação a Jenny, ele sai e tem uma vontade de correr, e aí ele sai correndo. E aí é a fantasia muito Tá. Muito temática, utilizada. muito de todo mundo. Uhum. Todo mundo bota pra correr corridas aí pelo mundo afora. E aí ele fica correndo. E aí ele fica. Depois ele fala
Eu anotei aqui, ele ficou Quanto 3 anos, Ixi, Maria. 2 meses, 14 dias e 16 horas correndo. O cara correu uma ultramaratona. Nem ultramaratona. Não, aguentam quantas o seguidas Forrest. aí? E aí a imprensa fica, você tá correndo pelo quê? Pela paz mundial, pelos desabrigados, Sim. pelos direitos dos animais. E porque tem que ter sempre um sentido fora daquilo que você tá Sim. fazendo pro mundo. Você não pode né? correr só por correr. E aí ele fica falando, ele fala, eu Tô correndo. eu tô correndo porque eu tive vontade de correr. Isso é muito Pô, louco pra isso é gente. bonito, cara. Pro mundo da corrida, ele falou, isso tava com vontade de correr. Aham. Nossa, da hora. E Bem pra legal. fechar, num desses momentos de corrida, claro, ele foi uma figura marcante. A história que ele conta, ele é uma figura marcante em vários momentos Sim. pro país ali, na história do país. E ele também cria várias outras coisas enquanto tá correndo, porque tem uma hora que chega um cara e fala, pô, você é um cara que tá motivando tanta gente a correr e tudo mais. Eu precisava ganhar dinheiro, eu preciso inventar alguma coisa, me dá uma ajuda aí. Aí ele comenta, né, que você pisou na merda e tal. Ele, merda às vezes acontece e tal. E aí o cara ganhou o adesivo famoso do Shit Happens. É uma ideia do Forrest. E a camiseta Smile também, um outro cara leva uma Sim. camiseta pra ele, ele limpa a cara cheia de barro sai o- e sai o Smile. Então, mano, Verdade, é é muito incrível, bom, é nossa. incrível. Esse filme é incrível. Sim. E óbvio, pra gente fazer o esquenta de falar sobre corridas, a gente tinha que Sim. citar o Forrest aí. Aham. Mais alguma coisa ou a gente acho- parte Acho que, foi um bom aquecimento esse daí. Foi. Aham. Muito bom. Assistam, gente, é muito bom. Podemos já fazer a transição de trilha sonora agora. Aê. Porque viemos agora com Carruagem de Fogo. a clássico, né? O Clássico. tema. Você começa a ouvir Não. isso, já é incrível, já, né? É isso. É incrível, incrível. Já resumi o filme. Bom, vocês... Agora eu falei muito já no começo, só vou falar do título Carruagens de Fogo, que é a tradução livre do Chariots of Fire, né? O título original. Filme de 1981. Isso mesmo. Kim, Exatamente. diga. Então, esse filme, assim, é um clássico, é um filme muito antigo, mas na verdade, assim, o filme não fala sobre corrida de fundo especificamente, na verdade, gira em boa. torno de 2 velocistas Sim, sim. muito famosos que existiram mesmo, mas a gente trouxe ele pro podcast porque ele é um clássico mesmo, assim como o filme The Forest, que a gente mencionou, esse filme ganhou o Oscar de melhor filme, de roteiro original, de figurino e de melhor trilha sonora. 4 Oscars, tá? Então ele tem um valor Sim, cinematográfico de 82, mesmo. assim. Pô, Então, demais. assim, só pra vocês terem uma ideia, o filme ele conta a história desses dois corredores que eles estão se preparando pra ir pras Olimpíadas. Então eles estão naquela fase das eliminatórias Aham. pra ir pras Olimpíadas de 1924, que ocorreram em Paris. E aí tem o Eric Liddell, Sim. Uhum. Uhum. que é escocês, Uhum. e o Harold Abrams, Uhum. que é inglês, mas ele tem Ele tem uma Uma ascendência... uma ascendência judia. judaica, né? Então, acho que a trama maior é, tipo, o Eric, que é um cara que tem uma vocação por Deus, e ele corre porque ele acredita em Deus e Deus que ajuda ele a correr. Sim. Então ele tá o tempo inteiro reafirmando isso. É muito no essa filme. coisa protestante que você tem sempre uma relação intrínseca, né? É sempre uma questão de... que tem muito dessa coisa do destino, e você é um destinado para aquilo, então tem um Exato. propósito, Sim. né? Uhum. Exatamente. E o Harold Abrams, como a gente falou, ele é judeu, então, e ele entra em Cambridge. Então, o pai dele é um judeu que enriqueceu recentemente. Então, toda a sociedade acadêmica de Cambridge olha pra ele com outros olhos, porque ele não merece estar lá porque ele é um judeu. Uhum. Então, ele fica o tempo inteiro tentando provar que ele é bom em tudo que ele faz. E uma das coisas é corrida, porque ele fica com esse empecilho de, tipo, ele é judeu e todo mundo julga ele por ser judeu. Mas acho que é um preconceito que existiu de fato na época e talvez tenha remanescentes hoje em dia, mas acho que na época era muito forte isso, né? E é legal que o filme gira em torno da história desses dois, mas também tem como pano de fundo a equipe olímpica de atletismo da Grã-Bretanha. Então você vê algumas cenas
dessa equipe mesmo, viajando pra Paris, dentro do navio, e é legal. O clima mostra como que é esse clima dessa equipe olímpica, que acho que é Sim. bacana, que é retratado, né? É um dado histórico ali, né? Você vê realmente a questão do... Você falou das estatuetas que eles ganharam. Uma delas é bem por esse motivo mesmo de, pô, o uniforme ali é muito fidedigno ao uniforme mesmo, Exatamente, que era na época. E- Nossa, e- todo o figurino é muito bonito, assim, Sim, do dia a dia, aquela- deles usando. Aquela cena clássica deles correndo. Na É o começo do praia, filme, é o né? começo do Eles filme. correndo na praia com a trilha sonora que Não, também ganhou prêmio e Né, tal. essa abertura do filme é que vale a pena, assim. Dispensa comentários, É, né? O assim. negócio é louco. E é legal porque isso é um vídeo que vale a pena vocês assistirem. Vocês vão ver a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres. Que isso foi em que ano mesmo? Foi As Olimpíadas de Londres? 2012, né? 2012. 2012. E é assim, começa com o Mr. Bean ali, com a orquestra. É muito bom, gente, tem um- assistam. Eles fazem uma montagem com essa... E eu, na época, não sabia, não entendia a referência. Quando eu fui ver o filme, eu falei, puta, é desse Aham. filme, caralho, que da hora, assim, sabe? É, então, é que a gente marcou de assistir junto o filme. Nossa, a gente pode- assistiu Não, e pode o Naka crer, deu a dica velho. do... Não, eu já tinha das assistido. Olimpíadas, da Mas agora eu abertura. lembrei, eu não lembrava disso Sim, do é. Mr. Bean. Aí o Mr. Bean fica tocando assim, É, uma nota da genial, música genial, o tempo genial. inteiro. Cerimônia de abertura das Olimpíadas é um bagulho que vale muito a pena. É muito louco. da hora. É muito louco. Então, Bom, tem mais umas coisas que eu também... Bom, Sim. a quem tava fazendo o levantamento, eu não vou atrapalhar aí. Mas essa coisa do figurino, assim, eu e a Batata, a gente assistimos juntas esse filme, né? E me chamou muita atenção mesmo, assim, reparei, falei, caramba, eles tiveram Sim. cuidado mesmo com o figurino. E aí, uma coisa que é legal desse filme é que ele mostra mesmo, é um retrato de época, né? E você vê as roupas que os caras usavam pra treinar, os caras no bermudão, umas camisas de algodão. E as sapatilhas que eles já usavam na época, né? É, E tem uma coisa muito sutil no filme, assim, que eu reparei, que eu achei muito legal, que é um dado histórico mesmo, né? Naquela época não existiam blocos de saída para velocistas, né? Aí cada atleta, cada velocista levava uma pazinha de pedreiro. E no meio do filme, assim, não é pista de tartan, é terrão não, que eles correm. esquece tartan. É terrão que eles correm. E na largada eles chegam lá na linha e cada um cava um buraco na sua marca pra sair de bloco, entre aspas, assim. Eu achei Nossa, ele que vai que ficar louco, encaixado o pé da sabe, da achei isso muito pessoa. curioso, assim, Sim, sabe? sim. É, uma outra coisa legal, já que você falou do levantamento histórico, é que nessa época ainda não tinha corredoras, certo? Em Olimpíadas. Nossa, Não gente. isso? Então, exatamente. Então, as Olimpíadas foram em 24, em Paris, e as mulheres só foram autorizadas a correr. E também, né, no outro podcast a gente comentou sobre isso, começou com velocidade. Só foram autorizadas a correr em 28 em Amsterdã. Caramba. Nossa. Então, se você ver o filme, você não vai ver mulheres. Não tem mulheres competindo no atletismo, né? Aliás, tem uma curiosidade do filme. A banda militar, que é masculina lá no filme, tiveram atoras. Tiveram atoras. Atrizes. É que eu ia falar ator, atrizes. E aí ficou atoras. Então, mas eram Atrizes, atores, com aspas, atrizes, porque eles colocaram bigodes nas mulheres pra parecerem homens. Ou seja, até nisso você tem que dar uma maquiada ali. Nossa, é. E aí ficaram as atoras, Tocando. as atoras tocando. Mas na época, Novo será termo que aqui. aconteceu isso, assim? Tipo, as mulheres se vestirem de homens pra tocar? Ou não? Isso Não, foi eu acho por causa do que filme? eu acho que tenha sido alguma coisa pro filme mesmo. Ah, tá. Entendi. E lembrei de outra coisa que eu e a Natasha, a gente tinha assistido esse filme essa semana, eu comentei com o nosso treinador Balu. Falei, a gente assistiu essa semana, Carruagem de Fogo. Balu sendo citada, Balu gente! sendo Primeira citado, vez! né? A primeira! Primeira Essa vez. aí é a primeira. Vamos ver primeira quantas. Eu acho que eu vou ter que fazer um Quantas sonoro, nesse programa? um efeito sonoro, só de citações, momentos em que Balu foi citado. Vou pensar em algum Pensa, acho algum que efeito acho que sonoro vale. e depois Aí a gente põe. conta no ao final longo quantas disso. vezes o Balu foi citado. Mas diga aqui. Foi uma coisa muito rápida. Tava nós três conversando sobre o filme num treino aí. E no filme aparece essa figura do treinador, o Musabini. E é uma história que eu não conhecia. Ele é um treinador italiano, no filme mostra que ele é italiano, né? Mas parece que ele foi uma figura muito importante, dessa figura do técnico de atletismo, sabe? Nossa, que louco. E ele, não sei, não pesquisei muito sobre ele, mas o Balu comentou, esse cara foi um cara muito importante, sabe? Tanto é que Que ele, louco, ele cara. não era assim um treinador oficial, né? Ele
ele não podia estar no lugar onde Sim. os treinadores ficam no Ah, filme. verdade. Então rolava uma coisa assim, meio por ele ser meio paralelo, né? Aham. Ele não tinha a oficialidade do filme. É, Ou uma- de ser técnico. Né? Uma outra curiosidade aí, falando sobre o filme em si, é sobre o título. Uma outra coisa que eu tava lendo também. Não sei se sim, vocês Eu viram? tô curiosa pra saber. Eu que fui não sei. ver também isso aí. Então Fala diga aí, Batata, Que- diga aí. Vamos ver se a gente tá em consonância, né? Vai que cada um achou uma. Não, porque o título era pra ser Runners. Isso, exatamente. Porque a gente até comentou, por que chama carruagem de fogo? É Não uma tem nada coisa a que- ver, que Qual o esquisito. significado Qual o disso, né? significado? Por quê? Porque eles correm rápido, sei lá. A gente não sabia. Mas o que eu encontrei foi que existe um hino religioso que chama Jerusalém. E esse hino religioso, ele tem um verso dele que fala Bring my carrots of fire, que é traga a minha carruagem de fogo. Exatamente. E aí representa a união dos ingleses, dos cristãos ingleses com os judeus por uma Inglaterra melhor. É, E aí representa... Casava tudo, Casava. porque O você, Liddell você tá e o falando, você tá Abrahams. falando de uma matriz judaica, a religião deles Sim. é da matriz judaica e Isso. junta com tudo, né? Então vira uma coisa. Aham. Caramba, agora faz sentido. Né? Faz, Faz a curiosidade. Porque senão ia ser um nome muito tipo, Runners. Tá, ok, normal. Um clássico Então- desse, você vê que super premiado, você vê que até a questão do título mesmo tem toda uma Tem todo um significado. coisa muito louca, né? Outra curiosidade é a música. A música não seria essa, imagina, poderia ser outra música. Ah, é verdade. O Vangelis que insistiu com o diretor, que é o Hugh Hudson, pra ele fazer uma música pro filme, porque ele ia pegar uma música que o Vangelis já tinha pronta. Eu nem lembro o nome agora, mas ele falou, não, eu vou fazer uma música pra esse filme. E aí ele pegou e fez. Acho que na real o diretor ia tirar a música fora e ele falou que ia fazer outra, alguma coisa assim, então. né? Então, E aí ele só fez isso, só, entendeu? Nem é um hino Só assim. Não, imagina. Embora assim, eu acho que nunca foi usada oficialmente. Mas eu acho que a música associada à corrida extraoficial, assim, mais utilizada, né? Não tem como. Não tem. a música associada às Olimpíadas. Total. E pra fechar, eu acho, o Carruagem de Fogo, a gente falar um pouco do... Vamos fazer tipo igual Era o He-Man que fazia no final do episódio a moral da história? Eu acho que a gente podia fazer um moral... Meio que... Porque ali eles têm várias coisas, várias Sim. mensagens são passadas ali. Mas tem uma coisa de que o importante, acima de tudo, não é vencer, né? E tem uma questão da possibilidade de demonstrar o respeito. Sim. Você tem questões de paixão em competir, Sim. relação de outros elementos socioculturais que você traz para a corrida. Exatamente. Trazendo a questão de se mostrar para o mundo e o outro trazendo a questão do divino, a questão da determinação e da como é que se diz? Do destino, aquilo como um destino Exatamente. mesmo. Exatamente. É legal isso aí. Acho que o filme tem uma mensagem muito bonita. Sim. Eu acho que Assim, vou falar a verdade. Quando eu assisti, eu achei um pouco chato. eu assim. também. Tava Eu fiquei, indo super bem. Aí a gente já tava gente, mudando pro outro filme e vocês descascaram. Mas é aquela coisa de filme Eu clássico. fiquei, nossa, assim. que esquisito, eu não tava entendendo. Mas sabe, eu acho que faltou entender, porque o início do filme, ele fica mudando muito... Então prestem atenção, gente, se Sim, vocês forem Uhum. assistirem. Muda muitas datas, tá num período, depois vai pra outro, até que eles se encontram, porque o Liddell e o Abrahams estão em cidades diferentes, né? Estão locais diferentes. Sim. E aí uma você outra fica meio coisa. confuso no começo. Você falou dos dois, um já tinha talento, digamos assim, nato Seria pra nato. aquilo. O outro não, né? Aham. Por isso que ele foi buscar o treinador. Por isso que... e tal. exatamente. Mas eu acho mesmo, o filme, ele começa num ritmo lento. É. Parece aquele, fazendo analogia, já que é de corrida, parece aquele cara que tá com muito medo, novato. Eu acho que eu ainda sou assim, mas eu novato eu era ainda assim na corrida. Tipo,
você vai com medo na Sim, prova, então você sim, vai sim. segurando. E aí todo mundo, não, você tem que ir mais rápido do que isso, o seu ritmo é mais rápido do que isso. Então o filme é isso, ele tá num ritmo lento, e aí no final ele pá, estoura, né? Sim. Então no Boa, finalzinho eu que ele acho dá que uma... definiu bem. Não é isso não. Uma analogia. A gente só O usa final a fica corrida bom, o final como fica bom. analogia, né? Isso. Bom, já que vocês descascaram, falaram, passaram a mão e depois bateram, né? Isso. É, tem Vamos uma mudar pra... batidinha, Antes de né? baterem mais, vamos mudar de filme, então. Isso. Sei lá. O título em português, a tradução é Uma Pausa para o Amor. Depois a gente mete o pau nessa gente, tradução. Vou não, cornetar. É Não, fofo, Batasha, para. pelo amor de É ingrato Deus. pra caramba. esse Pra título quem aí, ó. assistiu o filme Tracktown, de 2016, Gente, esse demais, é o né? título original, né? Ah, Tracktown. baita É, descoberta esse daí. Mas tá aí Uma Pausa para o Amor também, temos que citar aqui. Alguém vai fazer uma sinopse aí? Quem vai fazer Vai lá, Kim, você agora. Eu posso comentar, então. Tracktown, na verdade, se passa numa cidade dos Estados Unidos, em Eugene, Oregon, que tem, de fato, esse apelido de Tracktown, que é uma cidade conhecida pelo atletismo, pela corrida. E a protagonista e a diretora do filme é a atleta olímpica Alexis Pappas. Ela é americana e grega. E ela é protagonista no filme, é a personagem principal, mas também eu fui descobrir que ela mesma dirigiu o filme. Eu falei, porra. Sim. Foi uma co-direção, né? Dela Sim. com... Com o marido dela, Sim. Esqueci o nome do... Jeremy Thatcher. Isso. E aí eu achei legal, tipo, eu falei, nossa, que eu tava fazendo uma pesquisa, eu falei, vou tentar achar filmes sobre mulheres, né? Uhum. E esse foi o primeiro filme, eu falei, puta, vamos ver o que é, né? Aí eu falei, porra, que da hora, tem uma mulher atleta como protagonista. E... Não, muito louco, assim. Não. Só a introduçãozinha que você deu da questão de Eugene, né? Lá em Oregon. E pra corrida tem uma significância legal o estado lá, o de Oregon, né? Porque a gente já falou em programas passados da sede da Nike, Sim. que fica Sim. em Beaverton, uma cidadezinha... se eu não me engano, Eugene é uma das grandes cidades mais populosas do estado. Sim. Por isso que ela tem, acho que, essa infraestrutura para o atletismo. Sim. E é dita celeiro de atletismo e tudo mais. Mas tem essas outras coisas, né, da Nike e tudo mais. Mas diga, continue. Esse é o cenário, né? Uhum. E o cenário secundário desse filme é o Hayward Field, que é uma pista muito famosa ali da cidade, né? E ouvi dizer, fui pesquisar, é a pista onde nasceram as grandes estrelas do atletismo. E é um cenário bem legal por onde passar o filme. E o filme, assim, basicamente mostra o dia a dia de uma atleta profissional. Ela tá naquela fase, é uma atleta que corre profissionalmente, no filme ela corre a prova de 5 mil. Na verdade, ela é uma atleta universitária. Isso, Do programa passado que a gente falou, do atletismo verdade, americano. verdade. Então ela tá nessa fase de ser uma atleta, não é profissional, Tentando mas se o nível é Você profissional. disse no né? programa passado mesmo que o normal é isso, o natural é sair... Os atletas olímpicos são da universidade Exatamente. mesmo, né? É o caminho que ela cursou. É o caminho mesmo. que ela tá cursando, que é a Plump Marigold. O nome dela é esquisitão. A Marigold, né? Marigold. Achei legal o nome dela. E assim, mostra esse dia a dia. E ela tá aquelas provas que são as eliminatórias pra integrar pra equipe olímpica do americana. Então é isso que é o cenário, mais ou menos, que eu tô traçando aí. Tá. Tem a questão, ainda fazendo uma sinopse, do pai, que é super... Meio que... Eu não sei, eu não consegui pegar qual é a ideia toda ali, mas eu diria... O que passa a mensagem é que ele é um pouco frustrado em não ser um atleta de elite. Isso. E ele jogou todo esse peso, em alguns momentos você percebe isso no filme, que ele transfere pra filha esse peso, de ela... ter a glória que ele não teve, né? Exato. Eu também tive essa impressão, assim, como ele não conseguiu ser um atleta profissional, então ele joga muito pra ela, então ele trata ela como se ela fosse, assim, de cristal pra começar. Então ela tem todo um cuidado, mas ao mesmo tempo ele deposita muita fé nela, o que deixa ela muito estressada. Então ela não se sente tão capaz de correr, porque ela fica com muito medo de decepcionar, eu acho também. A dualidade ali que, assim, pai ao mesmo dela. tempo que ele apoia ela e dá toda a estrutura, que depois a gente pode até falar um pouco desses permeios dela, né?
são só os dois, né? E ela São se só os sente dois. sozinha às vezes, porque tem a questão da mãe que surtou. Foi E embora, né? Foi embora e depois... Aparece às vezes, É, rola uma é. coisa esquisita É. com a mãe, assim. Não explica a relação, mas Sim. ela não tem nenhuma relação com a mãe, no final das contas. Sim. É ela e o pai dela. Uhum. E é legal, porque assim, a história começa quando ela vai fazer uma das provas eliminatórias, são 2 provas, né? Ela faz a primeira, ela consegue se classificar, só que ela se lesiona. Uhum. E é aquilo, assim, é a maior frustração da vida dela. O médico fala, você tem que ficar um dia sem treinar. Um dia. Um dia E ela, tipo, surta, Ela assim, sabe? surtou. Porque o filme fala, ela treinou a vida inteira. Uhum. E ela falou, tipo, mano, o que eu vou fazer, sabe? Sim, e essa cena aí, uma outra coisa legal também, que eu tenho particularmente muito disso, não sei, vou jogar aqui e vocês falem também sobre isso. Que é aquela cena que ela tá, você disse, né, a prova de 5.000 metros, Sim. e ela tá se preparando, vai ser a largada, e aí tudo começa a passar em meio que em câmera lenta, e ela olha uma formiguinha assim na linha. Nossa, é. E, tipo, é aquele momento de tensão Uhum. tão grande assim. Não, eu fico desesperada. É, assim. ela Imagina passa. ela lá, sabe? Sim, Eu assim, falei, pô, meu, ela tá olhando a formiga, ela não vai pegar a saída no momento certo. sabe, vai não é um rolar sei filme, o quê. não é aqueles filmes super dramáticos e Sim. todo assim, cheio de carga de produção. É um filme assim, tranquilo, assim, É um até filme nesse sentido. tranquilo. Mas eu gostei muito, apesar disso, O sabe? jeito que eles abordaram é bem legal, É, assim, então né? isso, ela joga muito essa coisa do pré-tiro ali, da largada, e ela tá, e aí... Mas eu sinto isso quando a gente vai competir em pista, principalmente, acho Uhum. que rola essa tensão. É Sim, um momento que Sim. apaga tudo em volta, você tá numa concentração muito grande ali, Uhum. sabe? E aquela cena eu achei muito legal. E ela vê a formiguinha, depois eu fui ver no filme que ela tem meio que um formigueiro que ela cria. tem mais no filme, Sabe? mostra no filme, mostra. Então, acho que na verdade, assim, o filme realmente vai começar depois dessa prova dos 5.000, né? É, que era... aí é o dia que ela vai ficar parada. Então ela tem que encontrar um novo sentido. Ela sempre Sim. correu a vida inteira correndo, então a vida dela sempre foi correr. E aí ela não sabe o que fazer nesse dia que ela vai ficar parada. Dentro dessa... Eu acho que o objeto central é a tensão. É a tensão relacionada à corrida ou essa coisa de estarmos nos dedicando sempre para a corrida. O caso dela é extremo, mas a gente... Puta, eu me identifiquei muito nesse filme, assim, nessa coisa de... Vários momentos da sua vida você tá meio que... Sabe, mudando a sua rotina em função da corrida. Isso. A gente tem visto vários momentos. É, exatamente. A questão da tensão. Aí, para vocês me ajudarem aí na questão das citações. É muito legal também o mote de todo momento ter alguma citação. Sim. Durante... O filme inteiro fica, tipo, uma nota mental na cabeça dela. Ela vai citando várias frases motivacionais de pessoas conhecidas, famosas. E achei muito legal aquilo, porque de fato, eu, como corredora, eu faço isso. Tipo, eu faço essas coisas, notas mentais, pra me motivar a terminar o treino, pra me motivar a terminar a prova, sabe? E achei muito legal isso, porque, de fato, é um mergulho na mente de um atleta. De uma pessoa que corre, que se dedica àquilo, assim. Achei muito bacana isso. Sim. É muito bom. Eu não lembro a primeira frase. A primeira acho que é uma das mais legais, que já começa a falar. E você já percebe que ela é uma fundista, assim. Porque ela logo fala de cara, alguma coisa né? sobre ser uma fundista, você sem correr sozinho. Eu não peguei as primeiras. Eu tive que anotar. O que eu notei que eu vou falar só depois é a frase final. Não sei se vocês sim. têm aí anotado, Eu não mas eu tenho, anotei não, porque não. é muito bom. Sim, né? tem umas Muito frases bom. boas. Tem até uma frase da Cinderela. Não, tem uma frase da Taylor Swift, tem várias, assim. verdade, sabe? Não tem muito um padrão. Tem Não, hora que sim. tem umas duais, tem. Sim. Então- Até porque a personagem em si, você percebe que ela, apesar dela ser uma adulta, ela tem 21 anos, né, no filme, ela ainda é uma pessoa muito inocente. Ela é uma menininha, assim. Parece que ela é uma adolescente de 15 anos. Sim, sim. Então ela tá muito nisso, assim. Parece que a vida dela sempre foi aquilo, ela não teve nem tempo de amadurecer pra vida adulta mesmo. Pra continuar a sinopse, a gente tem que incluir o que aconteceu, que aí eu acho que é o miolo do filme, o que ela faz nesse dia de descanso, certo? Até porque pra gente pode explicar o título. Exatamente, senão o título não vai ter sentido pra gente não vai ter cornetar, né? sentido. Uma pausa para o amor. Eu não quero falar essa parte, vocês falam. É verdade. Assim, ela toda vez que ela vai
que ela faz um treino, ela passa numa padaria depois do treino pra comer cookies. E aí ela se apaixona pelo moço da padaria lá, o vendedor. Rotina regradinha, né? Tudo era regrado, Sempre. inclusive... Inclusive o cookie. Ela todo dia, ela saía do treino, comia um cookie. Ele até oferecia, você quer 2? Ela pensava. Ela ela não ficava queria. naquela dúvida. Aliás, adicionando a essa rotina do cookie, já que você falou, eu gravei na minha mente que era tomar um ovo cru quando eu Essa acordava. rotina diária dela, Aí, gente. tinha um monte de suplemento, um potão de suplemento. Misturava com aquilo, era água, não sei, ficava Era comendo uma como pasta, uma né? pasta. Um bagulho mingau zoado. horrível. Dormia numa tenda de altitude, Não, isso eu achei muito engraçado. que depois ela explica lá que é pra simular a altitude, enfim. Balu deve adorar isso daí. Segunda estação já, que já é a terceira. E tudo isso é um símbolo dessa vida regrada, mas Exatamente. mande lá a parte da padaria. E aí, eu gosto dessa parte, gente. Aí ela... Então ela sempre ia pra padaria e ela gostava do menino da padaria. E aí no dia de folga ela resolveu ir lá e tentar puxar papo com ele, porque eles não se conheciam efetivamente, né? E aí ela vai, Passa um dia inteiro com passa o ele. dia inteiro praticamente com o cara. Mas O dia do descanso. O que eu acho legal de perceber nessa cena é que a menina nunca namorou. A menina não tem amigos, além dos amigos da corrida. Ela tinha uma amiga, Ela né, tinha da uma corrida. amiga, né? Que é da corrida. E que Isso. era uma menina que, tipo, não tava mais afim de correr, assim, ela tava... É uma outra vibe, assim. Ela tava querendo conhecer outras coisas. Eu acho que né? isso é uma questão meio natural. Ela já Assim, tinha ela tem competido. talento e a amiga não tem tanto talento pra aquilo, tanto é que diz depois que vai sair e tal. Mas assim, é uma amiga que... No caso, a ocasião da corrida que fez a amiga, mas elas não eram próximas no sentido de coisas, era muito diferente. Elas eram né? muito... tanto é que a menina ia pra festa, tava lá namorando um cara, e ela não, ela tava ainda Então. na vidinha regrada dela. Mas é legal perceber, foi a primeira vez que eu percebi e falei, caramba, deve ser muito difícil essa vida, porque imagina a vida de um atleta quase profissional, né? Isso é legal, né? Você vive aquela De rotina, mostrar. você não tem tempo pra viver uma vida normal, você não tem tempo pra sair com os amigos, pra namorar. Não. Então é a vida inteira dele gira em torno daquilo, sabe? É isso, é uma dedicação integral, né? Integral. Aquilo. Tanto é que... Tá, ela conheceu o cara, eles passam um dia junto, mas nos momentos que ela tem que fazer as coisas dela, ela para e vai fazer. Ela tem o momento da soneca, então ela tem que ir na soneca, na tenda. Então a vida regrada dela, apesar dela ter a pausa para o amor, continua. E ela é questionada por ele em diversos momentos. Ela é questionada, né? exatamente, ela é questionada. Em algum momento, pelo menos um momento na vida, Foi as partes isso. que eu fiquei com raiva dele. Então, isso é uma coisa, né? De você mostrar a vida regradinha e tudo mais. A gente falou das citações, mas também tem muita analogia. E a gente tá tentando fazer essa coisa, pegar os filmes como mote pra gente criar analogias pra corrida. E tem uma no filme, lá no comecinho do filme, que é a analogia da pipoca, que o pai fala pra ela. Nossa, Isso, ela faz a analogia que é a seguinte, o milho da pipoca... Tem o milho da pipoca, como é que é? O milho da pipoca é um potencial... O milho é um potencial em desenvolvimento. Ele está em potencial desenvolvimento. Ele pode ser desenvolvido ou não, certo? Certo. E aí ele diz que nem pode ser nada, nem pode ser muito desenvolvido. Por quê? Se você desenvolver, ele vira pipoca. E se você desenvolver muito aquilo, vira uma pipoca queimada. E aí ele faz a analogia... Claro, clichê e tal, mas, são analogias que, pra ela ali, pensa numa menina jovem e que tem vive com atenção em diversos momentos, são analogias que vão dando meio que uma construção e um apoio, né? Tanto é que ela se baseia, mostra o livro de citações, que ela tem um livro de citações, e toda hora ela tá jogando uma citação no filme. Isso é muito louco. Mas um detalhe que também me chamou muita atenção desse filme é que no filme mostra que ela tava sem menstruar fazia 1 ano. E assim, é uma coisa, fazendo pesquisa sobre mulheres atletas, eu percebi que é super comum mulheres pararem de menstruar.
Uhum. Só que não é normal as mulheres pararem de menstruar. É por essa rotina intensa que elas têm, o corpo tem tão pouca porcentagem de gordura que a mulher para de menstruar. Caramba. É um... Ah, por isso que... para. Eu achei que ela tinha induzido a não menstruar pra não atrapalhar no ritmo também, né? Porque também Não, no filme fala, como é que a médica fala no filme? pergunta pra ela quanto Eu acho tempo ela tá essa- sem menstruar. Sim. Aham. E aí ela fala da densidade óssea, alguma Aham. coisa do tipo. E eu achei essa cena bem forte também, bem marcante, assim, porque condiz muito com a realidade. Às vezes você tem um diagnóstico frio, impositivo, por parte do médico, e pá, ela, você tem isso já era, Sim. você tá se matando. Sim. Achei bem forte essa cena também. Então, achei muito curioso saber que é uma coisa muito comum entre atletas mulheres. E assim, pela rotina, normalmente, sei lá, atletas de alto nível, né? Elas treinam 2 períodos por dia, vai. Uhum. Então, corrida de fundo é um negócio que seca. Você vai ficar com uma porcentagem de gordura baixa. Isso Sim. é quase meio que um risco à saúde mesmo, assim, sabe? E achei um fato bem curioso isso daí. Uhum. Inclusive ligado ao físico, né, Natasha? Você que acho que comentou comigo, da questão do físico. Exatamente. Porque ela tinha vergonha do corpo dela. Dela. No momento que ela tá lá com o No momento menino, que ela né? tá lá com o garoto lá da padaria, que eles estão juntos, e aí ela fica... Ah, não, eu pareço homem, sabe? Então Ela fica com vergonha ela do tinha corpo, vergonha do corpo dela. Então ela não queria... Ela às vezes evitava de ficar com ele porque ela tinha vergonha do próprio corpo, né? E são Então- questões, assim, legal que o filme levanta, né? Exatamente. Problemática. Aí acho que é outro debate também que tem no filme, que é a questão de ser um atleta universitário. A gente falou como é a questão dos atletas americanos universitários. Sim. E acho que a corrida é tudo na vida dela que ela não sabe o que ela vai fazer se ela... Acho que ela fica com aquele medo, eu preciso ir para as Olimpíadas, porque aquilo pode ser o passo para minha carreira profissional. Sim. E até Pra... num dado momento, ela tá ali, ela é questionada no filme. Nossa, mas e aí, você ganha dinheiro? E como é que você vive e tal? sim. E ela fala, não, eu não ganho dinheiro, mas se eu me tornar uma atleta... Exatamente. se eu me tornar uma Tanto é que atleta acho que elas elite- estão, não sei se elas estão no último ano da universidade. A amiga dela que Sim, tá sim. desistindo, acho que até por causa disso. Ela viu que pra ela não vai dar pra ser uma Sim. atleta da elite e não vai querer seguir. E ela ainda tá, e ela confia que ela vai conseguir isso, né? Então fica nesse dilema que ela precisa correr mais e melhor. Pois é. Eu queria só comentar sobre a atriz e a atleta, Alexi Papas. Eu fui pesquisar sobre ela, né? E é muito legal. Ela é fundista mesmo. As provas que ela corre é 3 mil, 5 mil, 10 mil. E é legal que ela tem o recorde nacional grego dos 10 mil, assim, sabe? Sim, Então tem sim. umas marcas muito legais. E Ah, gente, ela foi pras Olimpíadas de Londres, né? É, A do Ela Rio- representando a Grécia. Ela- Rio, isso, desculpa. ela a do é Rio. greco. Você tinha falado que ela é O pai dela greco-americana, né? o pai dela é grego. E aí ela acho que é mais fácil disputar pela Pela Grécia. Grécia, do que- os Estados Exato. Unidos. eu achei bem legal que ela é tipo uma Então ela atleta foi. mesmo, assim. Sim. É muito da hora isso. E aí ela também fez, eu vi que ela é bacharel em arte e diretora e poeta. Nossa, que Então, louco, cara. acho que da por hora. isso as citações também. Meio que o filme não é sobre a vida dela, mas acho que é muito inspirado na vida dela, Por isso que eu acho que tem né? tanta coisa que a gente se identifica que eu É. acho que ela levou pro filme. Ela conseguiu né? levar, assim. E até como da parte de direção dela, eu achei que Achei ela... legal, tipo, colocou- dela ter dirigido o filme, Sim. né? Ela tem passos, assim, tem Aham, passos. Tempos, assim, que seria um sonho, assim, pra muita gente. Tem, Sim. sei lá, 9 baixíssimo no 3 mil, ela tem casa de 15, 28 que ela tem no 5 mil, 31 e 30 36. no... E ela 10 fez mil. meia maratona, fez Sim, maratona, sim. né? O Então, fundista real ela é oficial. fundistona. E... Bom, se não tiver mais alguma coisa, eu vou terminar com aquela frase que eu Termina, marquei, pra sim. gente mudar de filme. Sim. Ela coloca lá, eu achei muito legal, assim, da parte dos clichêzinhos do filme, mas assim, eu achei muito legal. Eu gostei do filme mesmo, tá bom? Eu também. Também. E aí o final, uma das últimas cenas, ela em off falando, né? E aí ela fala, não dá pra aprender como correr uma corrida. Só é possível correr a corrida em que você está. E toda corrida só tem 2 coisas em comum. Sempre terá um vencedor e que vai doer. Aí eu falei, mano, Nossa, sensacional. Muito bom, muito Sensacional. bom. Então ela Sim. já dá várias coisas que todo momento a gente tá
tem muita referência. Sim. Bom, vamos lá então. Seguindo no programa, vamos para o filme Gun Runners. Não teve a adaptação, o título é esse mesmo, Gun Runners. É um filme de 2015, é canadense, né? A produção é canadense. E ele é um filme que ele gira em torno de um documentário anterior que já existia e conta a vida de ex-guerreiros tribais, né, do Quênia. E lá é muito comum, esses guerreiros, que eles chamam de guerreiros, Isso. são meio que ladrões de gado, né? Exatamente. Eles, todos armados, isso é meio que comum no Quênia, e eles meio que rivalizam com outras facções e tal, e você tem sempre esses conflitos e sai muita gente morta nessas trocas de tiros e por aí vai, né? Lógico, não é uma regra, não é estereotipar o que acontece no Quênia, mas isso é algo que acontece. Tanto é que no início do filme você já tem informações sobre a questão do armamento ilegal. E aí eles falam, tem 500 mil de armas ilegais no Quênia. Caramba, que tenso. E aí a ideia é trocar armas por anistia e por um par de tênis. Por um par de tênis, isso é... Isso é sensacional. É legal porque mostra um contexto político na África que a gente desconhece. No Quênia, né? No Quênia, no caso, né? E é legal, assim, acho que o filme é legal por causa disso, porque é uma realidade muito distante da nossa, né? Sim. E mais uma vez citando o Balu. E é legal, porque acho que no filme mostra muito essa coisa que o Balu fala que é skin in the game. Que são pessoas que largaram essa vida de violência pra se dedicar à corrida, mas a corrida é uma questão de sobrevivência pra eles também. Sim, também. É muito presente na vida deles ali, né? É muito comum na rotina mesmo de vários deles, né? Exato. E aí a gente falou que a gente ia falar sempre sobre ficção, mas os personagens ali são personagens reais, né? Tem o Julius Arile, que inclusive ele tem perfil na IAAF, ele tá com os tempos eu fui dele, ver. tudo mais. E o companheiro dele, o Robert Matanda, né? Que aí ele vai caminhar mais para um... De novo, a gente tem aqui, tal qual no Tracktown, você tem as amigas lá, uma talentosa e a outra acompanhando, né? Aqui também, o Julius Arile, ele é talentoso para isso, mostra desde o começo, e o Robert Matanda é aquele que tenta, mas nunca chegaria no nível do companheiro, mesmo que o esforço seja próximo, né? E aí, então, vai se encaminhar muito mais o filme em cima do Arile, né? Do Julius Enquanto Arile. corredor, porque acho que começa com esse contexto, né, da questão do armamento ilegal, deles serem guerreiros. E o Arile é o primeiro a largar as armas. E aí ele era muito amigo, acho que do Robert, desde quando eles eram crianças, né? Isso. E aí ele fala, não, vamos tentar fazer isso também, larga. E Ele insiste, convence ele, e aí ele vai lá pra entregar a arma, né? Então, ele começa a correr a partir do Arile, mas aí ele vê que ele não tem... Sim. Ele não é bom pra aquilo, porque, os caras são muito fodas, né? Esse E é o aí ele vai viver a vida dele, volta a ser agricultor, vai tentar fazer outras coisas da vida dele. O legal é que, assim, a anistia ali permite ele a ter uma nova vida. Exato. O Matanda, que é o parceiro, digamos assim, que não corre tanto. Sim. E o Arile joga todas as suas fichas na corrida. Sim. Como muitos quenianos, como muitos etíopes, eritreios Sim. e todos da redondeza ali, jogam essa coisa de é a vida deles ali, né? E aí o Matanda, em um momento, mostra lá ele na agricultura, e depois Sim. ele entra na carreira política. E junto disso ele tem todas as questões de vida real mesmo, que ele tem que pagar a mensalidade dos filhos. Da escola Nossa, isso é Então outra mostra questão, muito, assim, né? eles Muito têm legal, uma muito família, legal. né? Tanto ele quanto o Arile, eles têm uma família. Sim, e eles sim, precisam sim, criar essa família, né? Sim. O legal lógico, não é legal o que acontece ali, né? Porque você tá mostrando uma Sim. tragédia ali, né? Mas o legal por parte do filme, é mostrar isso, né? Eu queria dizer. Exatamente. Sim, exatamente. É bem legal porque mostra, assim, são pessoas reais que têm família, que precisam ganhar dinheiro. É. E é assim,
é uma loteria aquilo, só os mais talentosos e por uma questão de sorte mesmo, conseguem sobreviver disso. Não são touros, é um mundo muito difícil, assim. É, exatamente. Você fica na tensão o filme por causa disso, assim. Você fala, porque começa a ter cobranças da família dele. Acho que ele já tá, tipo, há 8 anos correndo e ele nunca conseguiu ganhar nada. Mas ele tá insistindo porque ele acredita que ele vai conseguir ganhar alguma coisa um dia. E a família pressionando. A mãe, eu tô criando seus filhos. Ele tem, sei lá, 6 filhos. Tem 3 esposas. Não basta um. E ficar nessa tensão da família, os irmãos dele que ficaram, que estão lá sustentando a família. E todo mundo quer o retorno, porque ele vai pra ONU, ele vai palestrar nos Estados Unidos pra falar como que ele saiu da vida de guerreiro. Olha como é louco, né? Porque aí você tem o pro mundo e o interno. O documentário, ele mostra exatamente essa contradição do que é pro mundo. Olha, o cara largou a arma, o cara se recuperou e você fala, nossa, tá tudo estável. Exatamente. Só que aí o documentário mostra os conflitos internos, o cotidiano, o dia a dia. E mostra a família que realmente não tem dinheiro e tá cuidando dos filhos. Então tá tudo acontecendo. Só que ele tá só com a parte, digamos assim, a aparência. Exato. Vai lá na ONU, discurso e tal. Mas na hora do vamos ver mesmo dinheiro e por aí exatamente. É ele que tinha que buscar. Uma outra analogia que a gente pode fazer com o Brasil é que aqui é com o futebol. Sim. Quantos atletas que a gente pensa lá, nossa, eles estão ricos e por aí vai. Qual é a porcentagem dos atletas ricos com o futebol? O resto tá tudo na batalha. Sim. E lá mostra isso também, todo mundo correndo, todo mundo se dedicando, mas que na hora do reflexo financeiro não tem. Não vem. A gente percebe que assim, a corrida assim eu acho que é uma coisa muito ingrata, você viver, ganhar dinheiro com isso. Porque é uma questão de loteria mesmo, você tem que ter muito talento. Sim. Porque tem pessoas muito boas ali. Pra você não depender, exatamente. Né, disso. Sim. E assim, pelo que eu percebi no documentário também, a grana que eles conseguem ganhar com corrida, pelo menos naquele contexto, é com as maratonas, é com as corridas internacionais, Sim. que tem essa premiação muito boa. Isso. É disso que eles sobrevivem, só que, tipo, quantas corridas com as premiações existem por aí, sabe? E fora isso, tem a grana pra você se bancar, pra viajar até o lugar, sabe? É muito difícil mesmo. E aí, o desfecho, assim, digamos, né, do filme, é meio que ele tentando essa vida, tal, paralelamente aos outros, inclusive ao parceiro. Sim. E aí ele vai conseguir uma graninha depois, que ele vai se dar bem um pouco, assim. Ele vai ter uma corrida de Praga, que ele vai bem. Sim. E depois o ponto alto dele é na Maratona de Nova York, que ele termina em quarto. Faz um tempo, assim, bem bom, assim, dentro do cenário, que é 2:10. E aí ele ganha $25 mil. E aí com esses $25 mil, ele ganha em dinheiro. Isso é meio que uma pequena fortuna no Quênia, né? Isso. E aí que traz um pouco essa paz mesmo, assim. Mas ele não vai se tornar um atleta de ponta, dos níveis mais altos aí. Vai ter que... então, ele fala, né? Ele volta pra casa, ele compra gados, compra algumas terras e isso, ele volta com um grande feito, assim, né? Que é chegar em quarto numa Major, né? Na Maratona de Nova York. Exatamente. Isso é muito louco. Então, acho que essa questão de, tipo... É muito fácil você voltar pra sua vida de guerreiro se você não quer... Se você tem que persistir mesmo, assim. Encontrar um novo significado pra sua vida. Que nem o Matando encontrou um outro. Ele viu que não dava pra ser corredor, então ele falou, não, vou fazer outra coisa pra sustentar minha família. Mas imagina o quanto que não tem lá de pessoas que estão nessa situação, assim. É meio... Você fica meio ansioso no filme. Pois verdade. Bom, depois da partezinha lá, moral da história, que a Batasha já deu do filme, podemos passar para o próximo? Podemos. Então, trilha sonora do próximo, que também eu gosto muito. Falaremos de McFarland dos Estados Unidos. Aê. Esse é o título pra gente aqui, tá? Um filme da Disney, de 2015. Da Disney, Isso é muito legal, cara. Por incrível que pareça, um filme da Disney. Bom, é McFarland dos Estados Unidos, o título pro português, mas é quase a mesma coisa, porque é McFarland USA no original. Então, a tradução literal aí da coisa, né? Vamos lá, sinopse.
historiazinha do filme. Então o filme é de 2015. Uhum. A diretora até é uma mulher, não sabia. Ah, sério? Porra, tá Nick Caro Uhum. fez uns filmes legais aí, parece que vai ter um Mulan. Acho que Terminamos o último programa com o Mulan, pedido da que vai Ângela. ser, acho que vai ser. Ela tá dirigindo, vai sair em breve. Mas voltando ao filme, o McFarlane é... Nossa, como falar desse filme? É um filme sensacional, gente. Não, é muito legal. Mas Esse assim, eu é um gostei cara, muito. um treinador, que ele chama Jim White. E ele é treinador de futebol. É o Kevin Costner. Que é o né? Kevin Costner, gente. Uhum. E aí, ele é um treinador de futebol, mas ele é sempre demitido de todas as escolas que ele trabalha. Digamos Que ele que é um treinador do high school, né? ele não é o cara muito social, ele não lida, ele não sabe... A primeira cena já é um conflito dele com o aluno e ele machuca o aluno. Digamos que ele tem problema de temperamento. ali. Isso, Uhum. E aí, ele consegue um emprego numa cidade chamada McFarland, que fica na Califórnia, na fronteira próxima ao México. Próximo ao México. Então, ele vai trabalhar numa escola onde só tem alunos que são ou mexicanos ou filhos de mexicanos. Na verdade, ele... Como ele já tinha tido problema numa escola, problema na outra e tal, ele ficou com uma meio que fama se ruim, achou, né? é o que foi sobrando, É o que ele foi sobrou. pegando o que foi sobrando, e essa cidadezinha aí próximo da fronteira, né, é o que meio que vai sobrando, e lógico, a cultura lá é de primeiro futebol americano, né? Sim. Mas aí ele vai perceber que rola uma outra coisa, né? Até Exatamente, que os meninos não se dão bem com o futebol americano. Ele falou, não dá, eles não conseguem. E até ele tem 2 filhas, né? E a esposa, então todo mundo se muda pra essa cidade. As filhas odiando. As filhas odiando, exatamente. Tá todo mundo odiando. Ele também odiava, na real, né? E... ele precisa. E aí uma filhinha dele chega e fala, nossa, eles não são bons nisso, mas olha como aquele menino corre. E aí exato. ele para e fala, nossa, é verdade, eles correm muito. Numa das aulas. Numa né? das aulas. E aí ele resolve criar um time de cross-country Na escola. que não tem nenhuma tradição. E ele não é treinador de E ele cross-country, não é, né? Ele não exatamente. sabe nada É um negócio de que ele realmente resolve se arriscar mesmo, assim. ele se arrisca porque ele vê um panfleto que ia ter um campeonato e ele fala, pô, esses caras podem ter um certo talento pra isso, Sim. e vai ter o negócio e tal, né? E aí tem as barreiras, né, do diretor falando, que ele vai mostrar, né? Ele vai. Ele leva lá o panfleto pro diretor e o diretor diretor. fala, meu, Não, tipo, Você já foi? Como isso a é pra gente vai escola conseguir? particular, É. é uma escola pública aqui, ou seja, é uma configuração muito mais de uma classe baixa mesmo. Por isso Sim. são os imigrantes que estão, os imigrantes mexicanos que estão meio que tomam a escola ali, né? Exatamente. A porcentagem maior são deles, né? Eu acho que eu tava vendo alguns dados, acho que é 96% dos estudantes daquele, que é a escola, ela realmente existe, esse filme é baseado em fatos reais, né? Aham. 96% são... Mexicanos. São. E aí, Então é acho que- uma porcentagem muito grande. Aí vem o primeiro fato, né? Você percebe o contexto social pelo que passa o filme, né? McFarland é essa cidade meio fronteiriça ao México, então é uma cidade americana, mas você já percebe que ela é muito diferente, é muito diferente das outras cidades americanas que a gente vê nos filmes e tudo mais. Essa cidade dominada por imigrantes mexicanos. E é um outro contexto social comparado com o resto dos Estados Unidos. E- É meio que um pedacinho do que seria o México. Você tem... o filme mostra, né, o dia a dia das famílias dos imigrantes, Sim. a dureza do trabalho deles, Sim. a falta de perspectiva. Sim, é uma coisa muito distante do sonho americano, que é sempre vendido, só que nos Estados Unidos. Exatamente. Sim, é bem legal essa questão da imigração que é posta nesse filme, assim. E é uma coisa que é engraçada, assim, esse treinador percebe que tem uns meninos que têm um talento pra corrida, né? Aí ele vê esse campeonato do cross country. Mas o que acha legal do filme é que, assim, são mexicanos, então eles têm um biotipo. E é longe do biotipo que a gente conhece como os melhores corredores. Sim, Não é? sim, Eles não pode são magros e altos e leves. Os caras São grandões. baixinhos, fortinhos, atarracados. Mas mesmo assim,
ele consegue juntar formar esse time e começar a treinar. De nesse 7 campeonato. garotos, né? 7 porque rola em torno de... É uma questão... são competições regionais ali, Sim, né? sim. Que depois vai disputar. São Exato. prévias regionais e... Então, basicamente, eles estão disputando com meninos de outras escolas muito melhores, particulares, Exato. dos Estados Unidos. E eles sobressaem, né? Em alguns pontos ali, eles sobressaem. Inclusive... baseados em fatos reais, eles ganharam vários, né? Exatamente. Eles ganham lá o primeiro, no ano de 87, e depois eles ganham 24 títulos até hoje. Se cria uma tradição nessa Criou escola. uma tradição. Se criou uma que tradição nessa muito Que legal. começa com o treinador, com o Jim White. Com Jim White. Que inclusive é chamado de Blanco. Por Blanco. ele, né? Blanco no Isso. filme, achei muito legal. E eu acho que também, na verdade, assim, no início, ele não queria estar lá. E ele não gostava de estar lá. Então você via que ele não queria dar aula para aquelas crianças, assim. Ele só queria ganhar uma grana e arranjar emprego em outro lugar. E o filme, quando começa realmente a dar certo, e quando o time começa a dar certo, é quando ele também, o treinador, se envolve com os alunos. Então ele vai na casa dos meninos, ele vai ajudar eles, porque todos eles trabalham. Então, eles vão trabalhar de manhã para ir à tarde para a escola, para depois treinar. Então, eles têm uma vida muito dura, assim. Eles não têm uma vida... Eles não só vão para a escola e ficam correndo... Depois disso, vão treinar. Não, eles têm que trabalhar. E aí, quando ele começa a se envolver com a comunidade, com esses alunos, que começa realmente a ir pra frente, assim, o time da escola. Eu acho que tem um simbólico, eu falei do apelido dele, mas envolve um simbólico mesmo. Porque ele é meio... aquele cara, aquela personalidade meio fria, assim, Sim. meio distante. E ele é chamado lá de Jim White e tal. Eu acho que a transição... O Blanco é o apelido que traz emotivamente a ligação com o pessoal. Inclusive, tem a outra... Daqui a pouco eu vou falar da frase. Eu tô emotivo hoje, vou trazer as frases aqui. Que na verdade é um trechinho de um texto de um aluno, de um dos alunos. Ai, que ele puta, fala... da hora, sim. Então, e ali a professora chamando ele... Seja bem-vindo, Blanco, né? Sim. Então eu acho que essa é tênue e bem assim... singelo, bem Sim. simbólico, sabe? Sim. Ele vira Blanco, estamos te recebendo, né? Sim. Estamos te acolhendo. Né? Tanto é que tem uma das competições que eles vão, que é quando eles realmente ganham, que ele vira o coach, né? Ele vira coach, ele vira Os coach. legal. meninos viram pra ele e falam, ele, como assim? Eu não sou mais o Blanco? Sim. Não, Agora você é um é isso coach, aí, coach. né? Eu achei legal o filme, assim, o tema dele é muito bacana, porque mostra muito bem essa coisa do esporte como um instrumento de transformação social mesmo. Sim. Que no filme mostra que ele acaba mobilizando a comunidade inteira ali pra ajudar o time. E achei muito bonito isso, assim, sabe? E de fato, eu acredito que o esporte tem esse poder de transformar a vida das pessoas, de melhorar a vida ali de todo mundo. E é muito bonito isso. E eu acho que outros trechos do filme vão mostrando essa ligação, né? Outra coisa relevante que eu acho que a gente tem que citar. Tem uma mercearia, um mercado, e o dono ali, o mexicano, né? Sim, bem, assim, humilde, né? O mercado e tal. Sim. Só que ele fala assim, ele se orgulha, né? Nunca fechei, não teve um dia fechado esse mercado aqui, né? Em tantos anos lá. E depois ele vai fechar um dia, que é o dia que vai ter a final lá do campeonato. Estadual, Então ele mexendo, uma coisa tão simples que ele mexeu lá dentro da educação física da escola. E aí começaram os Cougars, né? Como eles são chamados, os Pumas. Que inclusive tá errado lá no uniforme. Lá, Sim. porque é a própria comunidade que fez o uniforme. E aí eles erraram o inglês ali do Cougars e tal. Então, eu acho ele traz tantos elementos, o filme, para dar identidade, para dar peso pro filme. Exato. Não é uma coisa superficial. Sim. Esse acolhimento, quando ele mostra o mercado fechando, o acolhimento da comunidade para a festa de 15 anos. Que Da filha como é dele. que é o que eles chamam lá, o termo espanhol? Nossa, não sei. Nossa. Quinceaneira. Acho que é isso mesmo. Quinceaneira, não é? Quinceaneira, alguma Quinceaneira, coisa... é uma coisa assim. E, sabe, olha o tanto de elemento Sim. cultural que eles Mas trazem. quando a esposa dele começa a se relacionar com as outras mulheres da Sim, comunidade. as filhas não querem as mais fi- sair de lá. Então vira algo grande. Que no De significado pra vida da Sim, família dele, que sim. não tinha significado nenhum. Que antes era na cidade. estereótipo,
No começo Isso, eles chegando estereótipo. falam assim, mano, tem que sair o mais rápido possível desse Sim. lugar, É a dessa família cidade. branca padrão, assim. É. Tanto é que eles chegam, eles vão comer taco, eles não sabem o que Que é taco, E aí é. a menina lá ajuda eles a escolherem os sabores. E na hora que eles estão saindo da loja, chega o comboio dos carros. Sim, E eles já eles ficam, ficam nossa, intimidados, é uma né? gangue que vai fazer alguma coisa contra a gente. Estereótipo. assim. Em É um vários momentos eles estereótipo mostram total. estereótipo. Sim. E aí depois a gente vê que, na verdade, não é uma gangue. São caras que se reúnem porque gostam de carros maneiros. assim. E sempre eles meio que formam uma irmandade. Uma eles irmã- se ajudam. Porque é isso, se você é meio que... É o desalento por parte do Estado em relação àquela cidade ali de imigrantes. Total. Se não é a comunidade se ajudando, Sim. não vai. E mesmo. eles mostram todo momento. A quinceaneira lá, sei lá como é que se fala o termo. É isso, é o apoio da comunidade para fazer a festa pra filha. E aí todas depois... as meninas de 15 anos do México têm que passar por isso. Tem que Então passar eles por isso. falam, não, você também tem que passar por isso. É, e aí eles exato. vão lá, se reúnem pra fazer a bem festa legal da o filme. menina. E o romper com o estereótipo, com a questão de você Sim. não se adequar, mas querer aquilo pro resto da sua vida, é que o Jim White ficou. Sim. Mostra no final do filme que ele mora até hoje lá. É. Exatamente. Em McFarlane. Em Legal. McFarlane, E o que eu achei legal, outra coisa do filme que eu achei muito legal, fora essas questões culturais, sociais, é que ele traz o tema do cross country, que não é muito sim, conhecido sim. aqui no Brasil. Uhum. E é assim, é muito popular na Europa Nos Estados e Unidos nos Estados também. Unidos também, mas aqui no Brasil a gente não conhece, quase não tem competições cross country e é legal, mostra umas regrinhas, né? E eu fui pesquisar um pouco o que é o cross country, né? E parece que normalmente, né? São equipes de 7 e a corrida sempre acontece num terreno aberto e acidentado. Então o terreno pode ter pista, pode ter rua, pode ter mata, pode ter lama. Então tem todas essas variações. Inclusive o filme dá uma introdução ao cross country, né? É. Porque ele não sabe, ele fica lá, mostra em algumas cenas ele dormindo em frente à TV aprendendo sobre cross Sim, country e ele se torna um treinador muito bom depois. Sim. E a introdução, né, mostra como é que é. Ele fala da questão da pontuação, que você tem que ter... Tem que ter menos Ah, pontos menos pra ganhar. pontos. Nossa, É. analogia com golfe. É. E os alunos ficam, Que? eu nunca joguei Ah, golfe, que- eu não sei. Que mostra ele ainda despreparado para aquilo, Aham. né, para os alunos que ele estava lidando. Né? Exatamente. Então o filme é muito legal pra conhecer esse tema mesmo, essa outra modalidade, outra prova, né, dentro da corrida, que é Sim. bem bacana mesmo. Sim, inclusive o treinamento dele, que é outra inserção na questão da problemática da imigração e do trabalho duro, é eles treinando naqueles montes de amêndoa, Sim, porque a isso. produção é de amêndoa lá, né? Aham. Que os alunos saem da escola, como você disse, Patachi, vão E vão trabalhar. pro campo. Aham. Não tem vida fácil. E ele um dia vai trabalhar lá Na produção. na Colheita. e ele fica destruído, né? Um dia com as costas... Um dia. Um dia só, com as costas arregaçadas e por aí vai. E ele usa, porque o cross country tem esses desníveis, e ele usa uma hora que ele fala, eu tenho que treinar, botar esses moleques pra correr, pra subir Pra coisa. fazer rampa, né? Subir, descer. Tipo Balu, né? E aí ele bota lá e ele subindo naqueles montes de amêndoas e cansados e tal. E muito legal, eles remetem essa coisa do cross country e meio que destrincham, mostram várias coisas legais, Sim. o treinamento, a pontuação, tudo como é. E aí é legal que fica lidando o tempo inteiro com essa questão, tipo, eles se tornarem corredores, mas os problemas familiares, tanto do Sim. treinador quanto dos próprios alunos, assim, que tem essa vida complicada. Achei muito legal. Nossa, é um filme lindo, Bem gente. legal. Vale Posso muito a pena. finalizar com a minha frase, então? Pode finalizar. Não, é o trechinho lá, então, no filme tem um trecho em que ele tá na sala dos professores lá, lendo o jornal dele, e aí entra uma professora, acho que de literatura alguma coisa do tipo. E aí ela fala, acho que é do José lá, o filme, o texto dele. Ela fala, Que é ele um dos escreveu meninos, assim, né? um dos meninos, Do dos 7 time, né? meninos. Uhum. Aí ela, posso ler uma coisa? Você tem um minuto para eu ler uma coisinha aqui? Aí ela lê, né? E ele diz o seguinte: nós voamos como pássaros sobre os laranjais, flutuando num vento quente. Quando corremos, ganhamos a terra é nossa. Falamos a língua dos pássaros. Não somos mais imigrantes, nem estúpidos mexicanos. Quando corremos, nossos espíritos voam e falamos com os deuses. Quando corremos, nós somos os deuses.
Então, mano, questão Vixe. política, questão É lindo. social, tudo Nossa, ali. Ai, tá tem fechamento tudo, tem aí, tudo. Vini, ó. Tá de É. parabéns. Foi... Me pegou no dia emotivo, É, transformou de então, frase. Filme deixa assim as pessoas, né? Deixa as pessoas desse jeito. Bom, vamos fechar a edição, que deixa o gostinho das outras partes, dos outros filmes, para os próximos Isso, programas. gente. Teremos programas futuros para falar sobre Teremos filme. filmes 2, 3. Sim. Filmes de corrida 1, 2, 3, 4, 5. E fechando mais uma edição, então, eu lembro você, ouvinte CDF, que você pode mandar mensagem, pode elogiar muito este programa, porque Isso! foi um belo programa com belos integrantes. Olha, Legal. gente, elogia pra gente voltar. Pra gente continuar aqui, A gente né? continuar, exatamente. Ouvinte CDF, mande lá no corredoresfundão@gmail.com, ou pode mandar no Face, ou pode mandar no Insta, seguir a gente lá na página ou no Insta, @corredoresfundão. Beleza? Eu agradeço as duas presentes aqui, Valeu, Batasha. Valeu pelo Vini. convite aí, Vini. Agradeço Muito bom. Cláudia Quinquim, estaremos juntos aí nos próximos programas. Agradeço você, ouvinte CDF, onde quer que você tenha nos ouvido. Obrigado e tchau! Tchau, gente.